Beleza, pessoal. Vou então falar aquilo que a gente fez no sábado. Vou retomar aqui uma parte, tá? Para o Marcelo, os demais que assistirem depois entenderem aqui o contexto onde é que a gente está, e nós vamos acrescentar mais uma nova funcionalidade aqui no nosso aplicativo, tá? Primeiro, o aplicativo é esse aplicativo aqui, ó. É um aplicativo com uma lista de times, onde você tem aqui o brasão do time, você tem o nome do time e a quantidade de pontos que esse time tem, tá? O objetivo principal é a gente aprender a trabalhar com list views personalizadas, como essa aqui, né? List view, lembrando, é esse componente que nós temos em lista, característica aqui que mostra esses itens, tá? Na primeira versão, no primeiro aplicativo, no primeiro exemplo, eu mostrei para vocês uma lista somente com strings. E aí, nesse exemplo, aqui a gente está trabalhando uma lista com itens personalizados. Então, veja que aqui você já tem, em cada item dessa lista é um item personalizado, tanto em relação ao layout, veja que já é um layout bem mais trabalhado, né, do que uma simples string. A gente tem uma imagem, temos duas text view aqui, com itens diferentes, né? E o detalhe disso aqui, para a gente popular esses times aqui, nós utilizamos uma array list, tá? De uma classe personalizada. Isso é também interessante, que é como geralmente se faz. Está nos aplicativos oficiais aí que o pessoal posta nas lojas, tá bom? Nós criamos, então, eu vou explicar novamente aqui o que nós temos para chegar nesse objetivo e vou mostrar o que nós vamos colocar mais aqui nesse aplicativo, tá? Qualquer dúvida aí, pessoal, vocês podem perguntar, que eu estou olhando o chat aqui, tá? Estou com ele aqui ao lado, estou acompanhando. Beleza. Nós temos aqui, primeiramente, a gente começa pela list view, né? Nós temos uma activity aqui, lembrando que a activity ela é dividida em duas partes, né? Um arquivo que é um arquivo Java, o Kotlin, que tem o código com a lógica dessa activity, e nós temos um arquivo XML que determina a interface dessa activity. No caso da activity main aqui, que é a principal, o que nós temos aqui, pessoal, é essa classe aqui, ó, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Em termos de layout, temos muito simples mesmo, somente uma list view aqui dentro. Ó, vou colocar no modo design aqui para vocês verem. Somente uma list view preenchendo a tela inteira. Então, é um único elemento. Esse elemento é o list view, lembrando que ele fica aqui nos widgets, né? Vou procurar aqui. Ó, list view, tá? Então, você clica e arrasta ele para cá, quando você está começando do zero, certo? E aí o que eu fiz aqui, a única coisa que eu fiz foi o seguinte, ó, atribuir um identificador que eu chamei de lista. A largura e a altura eu defini como match parent, equiparar-se ao elemento pai. Quem é o pai da list view? É essa linear layout que é a base. Então, quando eu fiz match parent na largura e match parent na altura, eu fiz com que essa list view preenchesse a tela inteira. Veja aí, ó. Isso está preenchendo a tela inteira, tá? Somente isso. Por isso que aqui no nosso aplicativo, a list view, pessoal, está preenchendo a tela inteira, tá? Ah, mas você está vendo esse espaço em branco aqui, quer dizer que ela termina aqui? Não, ela não termina aqui, ela vai até o final. É porque nós não temos elementos suficientes aqui para preencher a tela inteira. Eu coloquei somente 5 linhas, né? Na hora que eu fui carregar os dados. Mas se eu colocar mais times aqui, ela vai preencher a tela inteira, tá? Inclusive com o scroll. Posso colocar uma quantidade que ultrapasse a tela. E aí ele já vai ter um scroll já por padrão. Tá bom? Depois eu posso até mostrar o processo de inclusão de um time aqui para vocês verem como é que fica. Então, aqui na minha activity,
que nós temos? Ó? O código é relativamente pequeno. Dê uma olhada no que eu escrevi. Foi isso aqui, ó. Sendo que isso aqui essas últimas aqui já é da aula de hoje, mas da aula passada foi somente isso aqui, ó. Então, assim, é mais conceitos mesmo. O código em si não é muito grande. É mais você entender o que está sendo feito aqui, tá? Relembrando, então, vamos lá. Para a gente criar essa main activity aqui, pessoal, com uma list view, a primeira coisa que você vai fazer é criar essa list view aqui, ó. Criar o elemento, tá? O objeto. Criar um objeto list view aqui no main activity Java, tá? Porque aí nós vamos fazer aquele mapeamento, trazer o elemento que está lá no XML e carregar ele dentro desse objeto. E aí nós vamos poder manipular esse elemento na aplicação. É sempre dessa forma, pessoal, sempre, sempre. Você tem os elementos no XML, qualquer elemento que você queira manipular, você traz ele para o Java, através desse método findViewById, é esse aqui, ó, na linha 24. E é justamente isso que nós fizemos aqui com o ListView. Eu declarei esse ListView aqui, dentro da classe, como um atributo, tá vendo? Não foi dentro do onCreate, eu criei ele fora da classe, certo? E aí, criei aqui dentro do onCreate aqui, que é o nosso método principal, eu fiz lista, recebe findViewById, r.id.lista. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai procurar esse elemento de id lista, mas ele vai procurar aonde? Nesse arquivo XML que está aqui, ó. Tá vendo esse método setContentView? Esse método é responsável por indicar o XML do layout. Vou comentar aqui para vocês acompanharem, tá? Então, quando eu faço esse setContentView aqui, que já vem até por padrão, inclusive, mas o que acontece é isso. Ele vai indicar dessa main activity. Quem é o XML que vai definir o layout dessa activity? R.layout, lembrando que esse R ele diz respeito a esse pacote aqui, resource. R de res aqui, layout, activity main. Ó, tá vendo aqui? Então, significa que o XML vai definir o layout desse main activity aqui, será esse arquivo, que é justamente aquele que eu mostrei para vocês. E lembrando, eu coloquei lá dentro uma list view que eu chamei o ID de lista. Então, é por isso que eu fiz aqui, ó, findViewById r.id.lista. Então, o que vai acontecer aqui no frigir dos ovos? Nesse XML, activityMain.xml, que é esse arquivo, ele vai procurar o elemento que tem o ID lista e vai carregar esse elemento nesse objeto ListView aqui, ó. Certo? Então, é sempre dessa forma, sempre. Sempre que você criar um elemento no XML, que você quer manipular esse elemento, né? Manipular que eu falo é mudar uma propriedade, é ler uma propriedade, é fazer alguma coisa com ele, você vai fazer esse processo que eu estou falando. findViewById, r.id. O nome do ID desse elemento que está lá dentro desse XML. Certo? Então, esse é o primeiro passo. É trazer a list view aqui para carregar essa list view nesse objeto. E aí a gente vai poder setar um adapter e etc. Beleza? Pronto. Agora os passos para a gente fazer com que essa list view funcione, para que a gente veja essa list view do jeito que a gente está vendo aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, o que vai ter nessa list view? A gente precisa de dados, né? Então, os dados vão ter que vir de algum lugar, tá? Então, o primeiro passo que eu elenquei aqui, eu chamei de fonte de dados. São os dados. De onde é que virão os dados que vão ser carregados aqui na list view. Beleza? Geralmente, pessoal, aí vai as dicas aqui, tá? Geralmente, esses dados, eles ficam dentro de uma array list, certo? Então, a gente cria uma array list para armazenar esses dados, para ficar mais fácil de você manipular eles aqui dentro do código, tá bom? Então, por isso que aqui eu criei, ó, também, veja aqui como propriedade, eu criei uma list de objetos do tipo time. Opa, então veja que eu tenho um novo tipo de dado aqui que eu criei, uma classe que eu criei chamada de time. Isso aqui também é uma boa prática, tá, pessoal?
uma boa prática de programação no Android, que é quando você for montar, manipular dados de uma maneira geral dentro do seu aplicativo, crie classes que representem essas em que vocês estão trabalhando, tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, a gente tem aqui um aplicativo que manipula times de futebol. Então, crie uma classe que vai armazenar os dados de um time. Consequentemente, você vai montar depois uma array-list de times e você vai ter todos os dados dentro daquele array-list, você vai poder trabalhar eles, tá? Então, partindo aqui desse pressuposto, né, o que eu tenho aqui dentro de um time? Primeiramente, vamos trabalhar com essas ideias básicas aqui, que são 3 elementos, como eu já falei, né? Nós temos uma imagem do time com o brasão, nós temos o nome do time, temos a quantidade de pontos desse time, certo? São as informações, tá? Coloquei um string. Depois eu fiz essa adaptação aqui no início, estava pensando em fazer visão, enfim, onde tiver divisão, significa os pontos. Então, você tem os pontos aqui e tem um ícone. Então, as 3 informações que estão lá na Activity, eu coloquei na classe Team, tá? E acrescentei um ID, que também é uma boa prática de programação. Por quê? Quando nós tivermos vários times, nós vamos querer fazer uma coisa desse tipo aqui, pessoal. Veja, eu tenho uma list view, né? Eu vou clicar aqui num time qualquer. Vamos lá, Botafogo. Veja, observe. Cliquei em Botafogo. Olha o que foi que aconteceu aqui, ó. Tá vendo a mensagenzinha que está aparecendo aqui embaixo, ó? Com o nome do time? Então, quando eu tocar em um time específico, eu quero ser capaz de resgatar as informações desse time, tá? Por quê? Porque o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, eu cliquei aqui no time, eu quero que abra uma nova tela com detalhes sobre esse time. Porque geralmente as list views elas funcionam dessa forma, né? Eles só são um resumo. É uma lista com poucas informações ali. Quando você toca nela, aí abre uma segunda tela com mais detalhes, com alguma coisa mais específica. Como funciona, por exemplo, o WhatsApp, né? Ele tem uma lista como essa de conversas, aí mostra a imagem da pessoa, o nome da pessoa, a última coisa que ela escreveu, etc. Quando você toca, você vai para a conversa com aquela pessoa. Mais ou menos nesse intuito. Geralmente a list view tem isso. E para isso a gente sempre deve criar, né, uma boa prática de programação, criar também, além dos campos básicos, que a sua entidade que você está trabalhando possui, acrescente também um ID, porque aí você vai conseguir identificar de forma única esses campos. Beleza? No mais, aqui dentro dessa classe, uma classe simples, normal, Java, sem nada de mirabolante aqui. Um construtor, 2 construtores, para a gente conseguir criar os times, né? Passando o nome, quantidade de pontos e o ícone. Getters e setters. Beleza, nada demais aqui. Pessoal, uma coisa que eu queria mostrar para vocês também interessante é o seguinte, ó, aqui no Android nós temos também atalhos, teclas de atalho, tá? Se eu clicar com o botão direito aqui e eu vier aqui em Generate, eu tenho uma opção de criar os construtores automaticamente e tenho a opção de criar getters e setters automaticamente. Tá? Bacana, né? Eu vou fazer isso aqui para vocês verem. Vou apagar isso aqui. Digamos que eu esteja construindo aqui do zero a minha classe team. Digitei as propriedades, né? Beleza. Opa, e agora? Ah, eu quero criar um construtor. Botão direito, Generate, construtor. Aí você seleciona o que você quiser aqui, tá? Eu vou selecionar esses 3 elementos aqui. Só colocar OK. Ó, construtor aí, bonitinho. Tá? Então, fácil, né? Bem fácil. Então, essa classe aqui, você codifica ela muito pouco. Você pode gerar aqui, ó. Gerar um construtor maior e assim sucessivamente. Da mesma forma, os getters e setters, tá? Botão direito, generate, getter e setter, etc. Seleciona os campos. OK. Pronto. Ó. Classe time está completa. Certo? Tem os atributos.
Tem o ID, que eu criei também, construtores, getters e setters. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa classe principal. Feito isso, agora eu tenho, vocês conhecem a classe time, eu criei aqui uma lista de times. Criei uma list, aquela list lá do Java normal que a gente trabalha, tá? Uma lista de times. Aí aqui eu iniciei um array list vazio e eu preenchi esses times aqui, ó. Criei eles aqui dentro do meu código, através do método add, que a gente já conhece, né? Para adicionar elementos no array list. Tá? Então, teams.add, new time, e aí passei os dados aqui do construtor que foi criado. Aí a gente consegue criar esses times aqui. Qual é a ideia, pessoal, para vocês entenderem? Ah, mas eu estou criando estático aqui, né? Geralmente não é assim que funciona na prática, né? Por quê? Porque geralmente esses dados eles são carregados de um banco de dados, eles são carregados de um servidor externo, e é isso que nós vamos fazer depois. Se nós fizermos isso aqui, que tiver tudo prontinho, aí eu vou fazer o seguinte, ó, esse passo 1, que é a fonte de dados, eu vou substituir isso aqui, essa inserção manual, por uma consulta em um servidor externo, que vai trazer a lista de times. Aí, com isso, eu consigo fazer uma lista dinâmica, que eu consigo lá num painel administrativo, por exemplo, cadastrar os times e eles aparecerem no aplicativo. Entenderam? Mas, por enquanto, para simplificar, eu fiz estático aqui dentro do nosso próprio código. Tá? A ideia é exatamente a mesma, não muda nada em relação a isso aqui. Tá? É o mesmo array list, do mesmo jeito. Criei os times aqui, ó, que são os mesmos times que vocês estão vendo aqui. Flamengo, Ceará, São Paulo, Botafogo, Palmeiras. E aí coloquei os pontos aqui também. Tá? Beleza? Hoje eu vim até caracterizado aqui, ó, com a camisa do Rosão aqui. Beleza? Então, aqui são os times, tá? São a fonte de dados, que eu chamei aqui, fonte de dados, nosso passo. Beleza? Qual é o passo 2, pessoal? Que é o foco aqui, digamos aqui, da aula passada, na verdade foi o foco da aula passada. Foi criar um adapter personalizado. Então, essa classe aqui, ó, Adapter Teams, foi uma classe criada aqui, que é justamente ela que monta esse list view personalizado, com itens personalizados. Beleza? Então, vamos lá. Esse adapter ele é responsável por pegar esse array de times, tá vendo aqui, ó, que eu estou passando como parâmetro, o array de times, ele vai pegar esse array de times e depois, posteriormente, aqui no passo 3, ele vai ser setado na list view, o adapter vai ser setado, a lista.setAdapter, e ele vai ser responsável por mapear esses dados nessa list view, como vocês estão vendo aqui. É o adapter que faz isso. Então, vamos dar uma olhada nesse adapter, né? Como é que é essa classe adapter aqui, certo? A classe adapter, pessoal, tem 4 métodos básicos aqui que fazem com que ele funcione dessa forma aí. Ele vai pegar, o adapter vai pegar um XML que você criou padrão para cada linha, preencher com os dados e acrescentar na list view. Como assim? Vamos lá. Observe aqui que existe um padrão aqui, né, pessoal? Ó, você tem aqui uma imagem, você tem o nome do time e tem a quantidade de pontos que esse time tem. Certo? Quantidade de pontos que esse time tem. Quem é que definiu esse layout aqui, né? Por que ele está dessa forma aqui? Bom, eu criei aqui, ó, um XML separado. Você precisa criar esse XML separado, tá? Com esse layout, o layout de uma linha apenas. É como se fosse uma forma, como eu chamei lá na aula passada. É uma forma de uma linha apenas. Como é que fica uma linha? Daí o próprio adapter vai se encarregar de passar para as demais linhas. Vai fazer um laço de repetição.
Então, como é que vai ser uma linha? Observe, eu coloquei aqui, ó, uma image view, uma imagem, um nome e que eu chamei de divisão, que depois virou pontos. Tá? Então, é por isso que vocês estão vendo aqui, ó, estão vendo aqui, ó, imagem e os IDs aqui, principalmente, tá, pessoal? ID, imagem, isso aqui é um image view. Um text view com ID nome e um text view com ID divisão aqui. Então, isso aqui é por isso que essa linha está dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, você precisa desse XML aqui, criar o XML de uma linha apenas. Tá? Depois, como eu falei, o próprio adapter vai fazer um for each e vai percorrer e preencher todas as linhas de acordo com a fonte de dados que a gente definiu lá atrás. Tá? Então, como é que isso acontece? Bom, vamos voltando ao adapter. O que eu tenho no adapter? Beleza. A boa notícia é o seguinte, o próprio Android, vou até mostrar para vocês, vou criar uma classe adapter aqui. Onde é que você cria essa classe? Aqui dentro do Java. Tá? Vou criar um outro adapter aqui. Exemplo, adapter. Só para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. O bacana, pessoal, é que o Android Studio aqui, ele já traz para você uma classe chamada de Base Adapter, que é uma interface, na verdade, que define os métodos que você precisa implementar para criar o seu próprio adapter, o adapter personalizado, que é o que a gente está querendo fazer aqui. Então, como é que você faz? Cria uma classe normal, como eu fiz aqui, ó. Aí você vai fazer extends base adapter. Base adapter. Quando você fizer isso aí, ó, vai ficar vermelhinho aqui. Se você observar, coloca o mouse em cima, vem aqui na lupazinha, na lâmpadazinha aqui, aí vai ter, acho que eu escrevi errado aqui, só um minuto. Extend base, tem que importar aqui primeiro. Importe, pronto, eu tinha que importar. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Esse outro aqui, ó, implemente methods, depois que você importa. Implemente methods, olha o que vai acontecer aqui do Base Adapter, tá? Ele vai mostrar para você os 4 métodos essenciais, já vai colocar aqui para você, ó, os 4 métodos que você precisa implementar para que seu adapter funcione, tá? Então, já tem essa facilidade aqui. O que esses 4 métodos fazem, pessoal? Vamos lá, vou falar aqui um pouquinho de cada um, tá? O método principal é esse método getView. Vou voltar para, vou escolher esse aqui, vou voltar para o outro adapter lá, que já está com os códigos. Eu vou mostrar. O principal método, pessoal, está aqui os 4 métodos, tá? Eu acrescentei a mais, foi só um construtor. O principal método é esse método getView. O que esse método faz? Ele é responsável por preencher cada linha da list view. Cada linha da list view. Então, o que você precisa fazer? Pegar aquele XML genérico de uma linha só, pegar os dados dessa linha, carregar nesse XML e devolver para esse getView. Daí ele vai montar. Exemplo, dá um exemplo aqui. Qual é o primeiro time aqui? Lá da fonte de dados. O primeiro time aqui, ó, Flamengo. Tá vendo? Primeiro time. Beleza. Vamos dizer que você iniciou seu aplicativo, o app está montando a sua list view. O que vai acontecer? Ele vai chegar lá no adapter, aqui na lista de times, que é aquela lista lá que eu mostrei para vocês, tá? Existe esse método getCount, que vai te retornar, ele retorna aqui para o adapter, quantos elementos tem a lista que você quer montar. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Times.size. Times não é a fonte de dados, onde estão os times? Então, o ponto .size vai me dizer quantos times tem lá dentro. É por isso que o adapter sabe que ele precisa montar 5 times, porque tem 5 times lá na fonte de dados. Beleza? Então, getCount vai servir para isso aqui. Tá, ele sabe que tem que montar 5 times. Então, ele vai chamar esse método getView aqui, ó, 5 vezes. Cada vez que ele chamar, o que ele vai fazer? Vamos lá. Primeiro, ele vai carregar aquele XML genérico lá de uma linha, que é esse item.
.xml que eu criei aqui, ó. Então, opa, ele vai carregar isso aqui, ó, que é o que tem a imagem, o nome e a divisão. Tá? Vai carregar aqui, ó. Eu carreguei nesse objeto que eu chamei de view. Segundo passo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o time da posição da rodada. Isso aqui não é um laço de repetição? Quem é o primeiro time? Flamengo. Então, ele vai pegar o Flamengo, opa, vai carregar aqui Flamengo. Nesse objeto time. Só o Flamengo. Aqui é para um de cada vez. Beleza, então aqui eu tenho um XML genérico do item, e aqui eu tenho o time Flamengo. O que eu vou fazer então aqui embaixo? O que está sendo feito aqui embaixo? Eu estou carregando os dados do Flamengo nesse XML aqui, ó. Estou montando só a linha Flamengo, a primeira linha. Tá? Observe que é isso mesmo. View, que é o XML lá, find view by id r.id.nome. Peguei o nome, que é isso aqui, ó. Aquele nomezão grande que aparece, que é o nome do time. Beleza. Segundo, a divisão, que depois virou pontos. Esse aqui, ó. Ó, só o find view by id, normal. E a imagem, que é o image view. Find view by id r.d.imagem, que é esse aqui, ó. Então, o que foi feito? Peguei os 3 elementos que estavam aqui no XML, item.xml, e trouxe aqui, carreguei nesses itens aqui, ó, carreguei nesses objetos. Agora, o que eu vou fazer? Setar neles os dados do time, que nessa rodada aqui é o Flamengo. Então, nome.setText, time.getNome. Opa, time.getNome vai me retornar quem? Flamengo. Então, setei Flamengo aqui, ó. Outro, divisão setText, time.getDivisão. O que ele vai fazer? Pegar a divisão, que é os pontos lá, do Flamengo aqui, 10 pontos, e vai setar aqui, ó. Ó, já montei isso e já montei isso. Agora falta só a imagem. Aí na imagem, o que foi que eu fiz, pessoal? Eu coloquei essas imagens aqui, tem um switch. Para cada íconezinho desse, para cada imagem, cada brasão, eu criei um nome separado, um número, na verdade. Vou mostrar aqui. Primeiro, onde é que ficam as imagens, né? Nessa pasta Drawable aqui. Ó, se você abrir aqui, eu coloquei elas aqui. Ó. Eu chamei de T1, T2, T3, T4, T5. Vou abrir o T1 aqui para vocês verem. É o Flamengo. Tá? Então, qual é a lógica? Eu fiz o seguinte, ó. Peguei lá a variável ícone lá do time. Aí, se o ícone, se a variável for 1, eu carrego a imagem T1. Se for 2, eu carrego a imagem T2. Se for 3, eu carrego a imagem T3 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, da primeira linha, veja o número que eu escolhi para o Flamengo. 1. Ícone 1. Quem é que vai ser carregado? T1. Quem é T1? Flamengo. Por isso que ele carregou certinho os ícones de cada nome. Tá? E depois eu retorno esse view, que é o XML carregado. Então, observe, pessoal, esse processo aqui, como vocês viram, consiste em eu pegar esse XML, que é a forma de uma linha apenas, pegar os dados aqui de uma posição e carregar esses dados nesse XML. Depois eu retorno. O que o adapter faz é fazer isso get count vezes. Quantas vezes esse get count me retornar? Então, se vier 5 linhas, ele faz isso 5 vezes. Pega o XML de forma, pega o dado, monta e retorna. É por isso que ele fez isso para o Flamengo, para o Ceará, para o São Paulo, para o Botafogo, para o Palmeiras. Quantos eu tivesse aqui no meu array list. Beleza? Entenderam a ideia aí? Então é isso. Ó. No final, aqui na 3 aqui, eu dei só um set adapter. E vou até comentar isso aqui por enquanto. E rodei. Então, esses são os passos necessários para montar um array list personalizado. Tá? O que é bem parecido com outra array list, a maior diferença está nessa classe adapter, que foi criada separadamente aqui, né? Que extends o base adapter. Beleza?
que extends o base adapter aqui, ó. Essa é a lógica. E aí, como vocês viram aqui, estou carregando novamente. Ó. Se eu quisesse colocar mais um time aqui, só para esclarecer mais aí, vamos lá, para vocês acompanharem aqui. Vou colocar mais um time nessa lista, tá? Eu preciso da... Eu vou usar uma mesma imagem aqui, só para... mesmo brasão, só para facilitar. Ó, eu vou colocar mais um time aqui. Vou colocar o time do Júnior lá, Internacional. Internacional. Beleza. Só para ficar coerente aqui, vou colocar uma quantidade menor de pontos. Beleza. Vou carregar lá. Tá vendo aqui, ó? Ele acrescentou aqui. Ah, mas ficou o mesmo ícone do Palmeiras. É porque eu usei o mesmo número do ícone aqui, ó. Se eu quiser que fique o ícone certinho do Internacional, eu preciso pegar o íconezinho, colocar dentro da pasta Drawable e acrescentar no switch lá. Vou fazer isso aqui. Pra vocês verem como é que seria isso aqui, tá? Essa pasta aqui, pessoal, sempre que vocês quiserem abrir aqui para colocar imagens dentro do seu aplicativo, clica com o botão direito aqui, no Drawable, e mostrar Show. Aí depende do seu sistema operacional, tá? O Dolphin aqui é o do Linux, o Explorer do Linux, tá? Vai aparecer Show Explorer, esse Internet Windows Explorer, né? Se você abrir no Windows isso aqui. Enfim, ele vai abrir a pasta onde estão as imagens. Aí você abre aqui Drawable. Estão aqui as imagens. Então, todas essas imagens que estão aqui dentro, eu consigo usar dentro do meu aplicativo, tá? O Chrome não está abrindo aqui para eu baixar o símbolo do Internacional. Mas é isso que eu tenho que fazer, tá? Colocar o símbolo aqui dentro, é só isso. Seria aqui o T6, né? T6. Daí, eu acrescentaria ele aqui, ó, lá no meu switch do adapter, case 6, Drawable T6. Pronto, colocando o 6 aqui, ele apareceria a imagem T6, que seria a imagem aqui do Internacional. Tá? Vou mostrar aqui, vou mudar aqui, vou botar 1 aqui. Ó. 1. Vai aparecer qual? A imagem T1, que é a imagem do Flamengo. Então, observe aí. Ó. Tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Enquanto eu abro aqui, pessoal, me digam aí como é que tá. Tranquilo até aí? Conseguiram entender isso aqui ou não? Dá um feedback aí. O Breno assistiu a aula sábado, né? Já está mais inteirado aí. Como é que funciona? Deu uma clareada aí, Breno? Ó, vou pegar aqui o Internacional, ó. Ézio, beleza. Ó. Eu compartilhei, pessoal. Não sei se vocês olham lá no grupo de vocês. Eu compartilhei o código-fonte, tá? Da aula de sábado, que é justamente esse aqui. Então, se vocês quiserem copiar de lá, para não precisar copiar tanto. Ó, coloquei aqui, ó. Tá? Vou fazer certinho aqui. Tenho que encontrar aqui. Tá nas minhas imagens. Tá aqui o Internacional. Vou abrir o Drawable novamente lá. Tá? Show in Dolphin. Direito, Drawable, vou colocar aqui, ó. Eu vou renomear para T6, para ficar mais fácil. Então, ó, ele já aparece aqui, ó, T6. Agora sim, eu posso colocar aqui ícone número 6, e lá no meu adapter, no meu switch, eu vou acrescentar mais um case aqui, ó. Case 6, T6. Então, pronto. Acrescentou aqui o T6.
recarregar. Internacional. Apareceu, é. Beleza? Você fala o seguinte, dá... Claro, pessoal, eu estou fazendo aqui da forma mais simples possível para que o código não fique muito extenso e permita uma explicação melhor, tá? Mas pode me perguntar, mas eu vou ter que toda a vida recompilar para acrescentar um time, não tem como eu colocar uma opção adicionar time? Tem. A gente pode fazer isso em tempo de execução, sem precisar ficar recompilando. Dá para fazer isso também. Inclusive, nós vamos fazer isso nas próximas aulas. Tá? Fazer um CRUD, né? Como a gente chama. Cadastrar um time, apagar um time, gerenciar essa release aqui de todas as formas, né? Buscar um time, enfim, esse é o próximo passo que nós vamos fazer. Depois disso, depois que a gente tiver conseguindo manipular essa release de forma estática, que é esse que já está aqui com o código pronto, digamos assim, dentro do próprio código, né? Nós vamos tirar isso aí do estático, vamos fazer uma coisa dinâmica com um banco de dados. Aí, como eu falei, a gente vai ter lá um banco de dados em algum lugar, a gente vai cadastrar os dados e o nosso aplicativo ler os dados de lá. Aí fica tudo dinâmico. Cadastrou lá no seu painel, no banco de dados, ele já aparece aqui. Tá? Fica bem dinâmico mesmo. Aí vocês sabem, né? Centralizou isso no banco de dados, uma pessoa pode cadastrar e todo mundo vai ficar vendo os times em tempo real, vendo as pontuações, enfim. Aí dá para a gente seguir nesse raciocínio. Aí, para acrescentar na aula de hoje, aí, isso aqui, pessoal, tudo isso aqui que eu fiz agora foi o que nós fizemos no sábado, tá? Eu vou acrescentar somente mais uma coisinha aqui. Que é esse aqui que eu comentei. Vou descomentar. Uma coisa interessante, como eu falei, que praticamente sempre nós temos nos aplicativos, pessoal, quando a gente trabalha com list view, tá? É o seguinte, quando eu clicar num time específico, eu vou abrir uma nova tela com os dados desse time. Né? Geralmente a gente tem a list view é só um resumo, né? Um acesso que você clica aqui e vai abrir alguma outra coisa aí, os dados do time, estatística, os jogos, enfim. Aí depende do que o seu aplicativo vai fazer. Mas como é que a gente faz isso, né? Beleza, uma vez que a minha a list view está montada, eu posso acrescentar nela, pessoal, a lista é o meu objeto, que é a minha list view, tá vendo aqui, ó? Eu posso acrescentar nela o método aqui, setOnItemClickListener. Esse listener, pessoal, esse ouvinte aqui, ele vai ficar atrelado à nossa list view e é o onItemClick, ou seja, quando você tocar em um item da list view, vai chamar esse método aqui. Certo? OnItemClick. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês novamente. Quando eu clicar, toquei em um dos itens lá, qualquer um, vai chamar esse método. Esse método aqui, pessoal, é uma callback, que é interessante. Ele traz alguns elementos aqui, mas eu quero destacar esse elemento aqui, position. Esse position, ele já vem carregado, né? O Android lá já vai identificar qual é a posição do elemento que foi clicado, foi tocado. Opa, apertei aqui sem querer, só um minuto. Vou voltar aqui. Pronto. Ele vai retornar a posição do elemento que foi tocado. Aí, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Primeiro, só para a gente ilustrar e entender esse exemplo. Eu mostrei um toast. Toast é uma mensagenzinha, aquela mensagenzinha do Android que aparece lá, tá? E aí eu fiz assim, ó, times, que é o array list de times, get position, que é a posição do elemento que foi tocado, e dei um get nome. Ó. Depois do string. O que ele vai fazer? Vai resgatar o nome do time que foi tocado, né, da posição que foi tocada. Então, moral da história, se eu clicar aqui, ó, e ele me dá Ceará, Palmeiras, São Paulo, tá? Primeiro eu resgatei o nome aqui do time. Mas é óbvio que quando eu pego aqui, ó, times.getPosition, eu tenho o objeto time completo.
Ao invés de pegar só o nome, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso mandar os dados para uma outra activity para mostrar detalhes, por exemplo, sobre esse time, tá? Então, é isso que pode ser feito, certo? Beleza? Esse aqui é o primeiro passo, digamos assim. Depois, o segundo passo seria pegar isso aqui e abrir uma nova activity com os dados do time, digamos assim, tá? Mas eu acho que eu vou deixar isso aqui novamente para uma próxima aula. Eu vou acrescentar somente isso aqui, certo? Eu preciso que todo mundo fique proficiente aqui, consiga fazer isso aqui com mais habilidade para a gente seguir para os nossos próximos passos, certo? Mas, pessoal, vamos lá, diante disso aí, vocês estão conseguindo acompanhar aí, estão entendendo como é que funciona? Uma release, o adapter, me fala aí. Certo, o Breno está perguntando se há algum framework que facilita a criação de apps. Rapaz, tem, mas assim, são coisas bem... aqueles aplicativos pré-prontos, sabe? Que você arrasta e solta. E é um Wix da vida, mas para aplicativos, né? Mas quando você vai criar aplicativos maiores, mais robustos, não tem jeito. Você tem que utilizar as ferramentas oficiais mesmo, tá? Existem os frameworks híbridos, né? Aqueles que a gente tratou aí anteriormente, que facilita no seguinte sentido. Aqui a gente está programando Android nativo, né? Ao invés de programar Android nativo, você pode usar um framework híbrido, como React Native, como Flutter, e aí, a partir disso aí, você criar, com o mesmo código, você criar aplicativo para Android e para iOS ao mesmo tempo. Isso é que nós temos em termos de frameworks, tá? Beleza? Mas framework, assim, para facilitar a criação do nativo, tem, mas são ferramentas bem para criar esses aplicativos assim, muito básicos mesmo, sabe? Uma espécie de Wix da vida. Beleza? Mas o que pode ser feito também, Breno, é o seguinte, o que se faz, né? O pessoal vende templates. Na internet você vai encontrar templates de aplicativos ali que o pessoal já te dá a interface toda prontinha, toda bonitinha. E aí você vai só codificar elas, né? Então, facilita bastante nesse sentido, né? O que pode ser feito é isso aí, tá? Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, até aqui tudo certo? Eu vou ter um exercício para vocês fazerem, que eu vou pedir para vocês replicarem essa prática que eu fiz aqui, talvez adaptando para outro tipo de list view, né? Exemplo, não fazer de times de futebol, fazer de alguma outra coisa. Conversas, por exemplo, um WhatsApp clone, né? Alguma coisa nesse sentido aí, fazer uma variação disso aqui, para vocês tentarem, olhando o código que eu disponibilizei para vocês, fazendo as adaptações necessárias, mas vocês mesmos criarem um aplicativo nesse estilo aqui, com uma list view personalizada. Vou pedir para vocês fazerem isso aí no restante da aula de hoje, certo? Vou formalizar isso aí no B virtual, e aí, quando todo mundo conseguir fazer isso aí, a gente vai passar para o próximo tópico, que é a gente construir esse CRUD, tá? Conseguir adicionar aqui em tempo real, remover da lista, manipular essa lista melhor, para depois a gente passar para o banco de dados. Beleza? Então é isso aí. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá, pessoal? Obrigado aí pela participação. Vamos chamar os colegas mais para participar do encontro síncrono, que é uma oportunidade aqui da gente trocar ideias, né? Expor as dúvidas, que interessante, tá? Mas está gravado aqui. Eu vou colocar no B virtual também para quem eventualmente não conseguiu participar ao vivo.
Beleza? Então, façam isso aí. Peguem um código que eu compartilhei e façam esse exercício. Criem uma list view do gosto de vocês aí. Alguma coisa que você gosta, tá? Não, Breno, não, claro que não, né? O prazo não é hoje não, viu? Geralmente é uma semana, né? Coloca, coloca uma semana. Mostra aqui. Eu digo assim, o que eu falei, o que eu digo assim na noite de hoje é que como vocês já estão focados agora, nesse momento aqui na aula, assim que a gente finaliza aqui, é mais fácil você estar com tudo fresquinho na mente para você fazer agora, né? Mas assim, o prazo mesmo é geralmente a próxima semana, é uma semana, tá? Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação. Eu vou compartilhar aí com vocês. Valeu.